Essa é a história de uma menina de 13 anos, chamada Leslie Mukutui, que liderou seus 3 irmãos pequenos numa jornada de desafios durante 40 dias na selva. Nós conversamos com o líder indígena Giovanni Júlio, que ajudou a organizar a mobilização nacional de buscas pelas crianças. Podemos dizer que a menina mais velha é uma heroína, porque foi capaz de cuidar e proteger seus irmãozinhos. Soleine, de 9 anos, Tien, de 4 e Christine, que completou 1 ano no meio da mata durante a odisseia que parou a Colômbia. Hoje estão bem graças à liderança e coragem da irmã mais velha. A Colômbia, país que viveu décadas de conflitos armados, ações do crime organizado e violência, foi capaz agora de promover uma corrente de unidade considerada por muitos inédita. Aí nós logramos juntar. Conseguimos unir toda a força e todo o conhecimento dos militares, a força e o saber ancestral de nossos anciões, de nossos antepassados, de nossa guarda indígena. O que acontece é que fizemos um grande exercício de união espiritual. O tamanho do trauma vivido pelas 4 crianças indígenas do povo Uitoto é proporcional à força que elas encontraram para sobreviver a condições extremas. Na floresta onde ficaram perdidas, pode chover até 16 horas por dia. Um ambiente selvagem, cercado por ameaças como onças e cobras venenosas. Perguntei ao general Pedro Sanches, comandante da operação de buscas, batizada de Esperança, como essas crianças conseguiram sobreviver nessas condições. Não sei, eu tenho que perguntar para eles. Sérgio Paris Mendonça, diretor da Autoridade Aeronáutica Civil da Colômbia, revelou ao Fantástico que as crianças mais velhas tiveram que mover o corpo da própria mãe, que morreu no acidente, para conseguir retirar o Christian, de 1 ano, dos destroços do avião. A criança indígena mais velha conseguiu ver o movimento dos pés da bebê e atirou. Estava entre o corpo da mãe e do piloto e deixaram a aeronave. As 4 crianças chegaram aqui no Hospital Militar de Bogotá desnutridas e desidratadas. Mas, segundo os médicos, o quadro delas em geral é bom. Devem permanecer aqui durante 2 ou 3 semanas. No dia 1º do mês passado, o avião tinha decolado de manhã cedo do aeroporto de Araraquara, a quase 620 quilômetros ao sul da capital Bogotá, com destino a San José del Guaviare. A bordo, os 4 irmãos, a mãe deles, o ativista indígena Herman Mendoza Hernandes e o piloto Hernando Múrcia Morales. 35 minutos depois, o piloto avisou ao controle aéreo. Tem um motor no mínimo, vou procurar um campo. Às 7:15, o controle aéreo registrou a última manobra do avião. Faltavam 175 quilômetros até o destino. Segundo as investigações preliminares, o avião estava a 50 metros do solo quando atingiu árvores e caiu. A aeronave só viria a ser encontrada 15 dias depois, assim como os corpos dos 3 adultos. As crianças tinham desaparecido. Infelizmente, a cadeira onde a mãe estava se desprende com o impacto e cai contra o corpo do piloto. A cadeira de trás, onde estavam as crianças, está absolutamente intacta, não se desprendeu. Hoje, o pai das crianças contou que a mãe delas ainda ficou viva por alguns dias após a queda. A menina me contou que a mãe esteve 4 dias viva. Antes de morrer, a mãe lhes disse: "Vão embora." 2 dias depois da localização, o presidente colombiano Gustavo Petro chegou a anunciar que as crianças estavam vivas. Depois voltou atrás. Era alarme falso. A Operação Esperança mobilizou mais de 200 militares e indígenas. Só a partir do dia 23 é que as primeiras pistas das crianças começaram a ser encontradas. Fraldas, a tampa de uma mamadeira, uma tesoura, a própria mamadeira, um maracujá mordido
e a 5 quilômetros do local do acidente, pegadas de criança. Na semana passada, mais pegadas foram encontradas. Também na semana passada, em entrevista ao Fantástico, o avô das crianças disse que a mais velha sabia se alimentar na floresta. Ela conhece frutas silvestres, os tubérculos, o abil, o ingá. Ela sabe tudo. Ontem, o general Pedro Sanches disse que, inicialmente, elas comeram 3 quilos de farinha de mandioca que havia no avião e depois sobreviveram à base de frutas silvestres. Nas buscas, os resgatistas chegaram a usar mensagens gravadas pela avó. Elas contaram que tiveram muito medo. Muito medo. Escutavam helicópteros, escutavam as buscas, escutavam os áudios enviados pela minha irmã. À noite, os resgatistas tentaram iluminar a mata na esperança de que as crianças vissem que o socorro estava por perto. Na quinta-feira passada, as Forças Armadas informaram que um dos cães farejadores, treinados para busca e resgate, tinha se perdido na selva. Wilson desapareceu no dia 18 de maio. Reapareceu por 2 vezes, mas não atendeu aos nossos comandos. As crianças confirmaram que o Wilson esteve com elas. Eu perguntei a elas se ele estava gordo ou magro. E disseram que estava muito magro e que ficou junto delas de 3 a 4 dias. Também esta semana, uma nova tática passou a ser empregada. A demarcação de rotas que indicavam caminhos para as crianças encontrarem os resgatistas. Pendurados nas fitas de sinalização, apitos que elas poderiam usar para chamar por socorro, se tivessem forças para isso, é claro. Elas sobreviveram comendo frutas silvestres, bebendo água, mas com o tempo foram se sentindo muito frágeis. E foi assim que elas decidiram parar. Quando tentavam caminhar, já não conseguiam mais seguir adiante. E foi por isso que conseguiram encontrá-las. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, comemorou o resgate. Um exemplo de sobrevivência total, que ficará na história. Essas crianças são hoje as crianças da paz e as crianças da Colômbia. Ontem à tarde, Petro esteve no Hospital Militar em Bogotá, onde as crianças estão internadas. Se durante semanas a Colômbia queria saber onde estavam as crianças, agora o país e o mundo mudaram a pergunta. Onde está Wilson? Dezenas de homens do Batalhão de Forças Especiais do Exército, aqui de San José del Guaviare, continuam embrenhados na mata. Desta vez, procurando o cão farejador que se perdeu durante as buscas e que virou um símbolo dessa história de amor e de luta pela vida. Estavam bastante delgados os niños. As crianças estavam muito magras, num péssimo estado provocado pela vida na selva, mas a fortaleza delas garantiu que saíssem com vida. E todos saíram com vida. Wilson virou tendência mundial nas redes sociais. São milhares de mensagens e apelos para que esse outro herói da selva também seja resgatado. Wilson é um comando, faz parte. Wilson é um comando, faz parte da nossa família e não deixamos um comando para trás. Neste momento, continuam mais de 100 bravos soldados da nossa Força Militar, do nosso Exército Nacional, tentando encontrar o Wilson. Essa é a garantia que temos, um compromisso de honra com o Wilson, porque em algumas ocasiões ele também salvou as nossas vidas. Uma luta corajosa pela sobrevivência no coração da floresta amazônica. 4 crianças que acabaram promovendo um movimento de união nacional, que permitiu uma grande aliança humanitária entre militares e indígenas colombianos. Um país, depois de tanto conflito, de tanta desgraça e dor, conseguiu se unir por algo muito importante que é a vida, principalmente dessas crianças. Sobretudo a dos niños. Para nós é uma grande alegria porque estão vivas, mas agora é hora de tratá-las. Um grande milagre e estamos realmente muito felizes. E é um recado muito importante, não só para a sociedade colombiana, mas para o mundo.